Olá, bem-vindo à nossa aula de número 5 do curso de Ensinamentos do Presidente Russell M. Nelson. Muito bem, a nossa lição desta semana, nós estudaremos um discurso que foi dado pelo presidente Nelson, à época Elder Nelson, membro do Coro dos 12 Apóstolos, na Conferência Geral de abril do ano de 2000. E o título do discurso é A Criação. Hoje teremos a oportunidade de aprender com o presidente Nelson alguns princípios importantes a respeito da criação que o Senhor preparou para nós, né, da terra e de tudo mais, para que fosse possível que o seu plano ele fosse avante e nós pudéssemos, então, nos prepararmos para nos tornarmos como Ele é. Aproveite bem, estude aquilo que for solicitado, faça registros para que você possa ter como retornar a esses seus escritos no futuro, lembrando, né, das coisas que o Espírito lhe ensinou. Ok? Tudo pronto? Vamos iniciar? Durante todo o seu estudo de hoje, não esqueça desse convite que o presidente Nelson faz logo no início de seu discurso. Ele diz: é difícil para a mente mortal compreender a grandiosidade da criação, mas eu gostaria de forçar nossa mente a pensar em coisas que estão além daquilo que nos é fácil aprender. Esteja atento, atenta àquilo que o Espírito lhe ensinar à medida que você for estudando esses princípios, essas doutrinas relacionadas à criação. É um convite especial do nosso profeta e prometo a você que à medida que você estudar realmente com afinco, com determinação, né, você terá grandes tesouros de conhecimentos. Continuando o início do seu discurso, o presidente Nelson disse: toda a criação foi planejada por Deus. Um conselho foi convocado nos céus, do qual todos participamos. Nesse conselho, o Pai Celestial anunciou seu plano divino. O propósito do plano é proporcionar aos filhos espirituais de Deus o progresso em direção à exaltação. Olhe essas duas citações do presidente Nelson, procure identificar alguns princípios que ele nos ensina sobre o propósito desta criação, como ela se deu, como tudo se iniciou. Observe que a criação dessa terra e de tudo que nela há surgiu de uma necessidade daquele plano que foi estabelecido pelo Senhor, nós conhecemos como o plano de salvação. Dê uma olhada nessas duas citações e também vou pedir para que você faça uma pequena atividade para ampliar o nosso conhecimento, ou relembrarmos, né, alguns princípios importantes a respeito do propósito da criação. Gostaria que você anotasse agora 3 escrituras para que você possa ler e você vai fazer uma pesquisa, né, nessas escrituras. O que é que ela nos ensina a respeito do propósito da criação? Está pronto para anotar? Lá vai. Primeira, Moisés 1:39. Uma escritura bastante conhecida, não é? A segunda, Abraão 3, do versículo 24 ao 28. E a terceira, Moisés, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Leia essas escrituras. Identifique quais são os propósitos desta criação. Como ele surgiu? Por que o Senhor criou essa terra e tudo que nela há? Dá uma pausa no vídeo e faz agora essa atividade. Muito bem. Você deve ter tido, ou relembrado, né, obtido grandes tesouros de conhecimento a respeito desse assunto. Uma das coisas que você deve ter encontrado é que essa terra ela foi criada e tudo que nela há como um ambiente de prova, de teste para os filhos de Deus, para que nós pudéssemos alcançar aquele progresso necessário para voltarmos à presença do Pai Celestial e nos tornarmos como Ele. Tendo esse conhecimento, gostaria que você ponderasse como conhecer ou entender o propósito da criação ou desse plano influencia as decisões que você toma na sua vida hoje.
por que é importante termos esse conhecimento para organizar a nossa vida e nossas ações nos tempos que vivemos hoje, por exemplo. Pondere sobre isso. Logo após o presidente Nelson dar essa introdução, ele fala sobre os elementos desse plano, elementos essenciais. Baseado no conhecimento do plano, da necessidade dele, eu queria compartilhar com você essa citação do presidente Brigham Young, que está lá no Journal of Discourse, em que ele diz: o Senhor criou você e eu com o propósito de que nos tornemos deuses como Ele. Ao sermos provados em nossa capacidade de sermos fiéis em todas as coisas que Ele colocar sob nossa responsabilidade. Fomos criados, nascemos com o expresso propósito de avançarmos no estado decaído da humanidade até nos tornarmos deuses como o Pai Celestial. Essa é a verdade sobre esse assunto. O Senhor organizou a humanidade com o expresso propósito de que progrida em inteligência e verdade que vem de Deus, até que sejam capazes de criar mundos sem fim e se tornem Deus, mesmo os filhos de Deus. Um conhecimento maravilhoso que nos dá uma visão de quem nós somos, de onde viemos, ou de quem nós somos e para onde devemos ir, ou o que devemos buscar. Mas para que esse propósito ele se cumprisse, a criação, como ela foi planejada pelos deuses, necessitava de alguns elementos que são essenciais. Como disse o presidente Nelson, nesse seu discurso, o plano exigia a criação. E isso, por sua vez, exigia a queda e a expiação. Esses são os três componentes fundamentais do plano. Mas na frente, a criação, a queda e a expiação foram planejadas muito antes do início da criação propriamente dita. O presidente Nelson nos ajuda a entender que esses elementos que compõem o plano, eles não aconteceram por acaso. Foram elementos ou componentes que foram muito bem planejados pelos deuses naquele grande conselho antes de que tudo se formasse. Para que esse campo de teste estivesse pronto, era necessário que a mortalidade ela fosse introduzida. Por isso a necessidade da queda. Com a queda e a mortalidade, os erros, as falhas, né, as imperfeições inerentes a esse estado terreal, eles precisariam ser corrigidos, ou aqueles que passariam por essa experiência precisariam ser redimidos do pecado, coisas que não poderiam fazer por si mesmos. Por isso, a necessidade da expiação e de um Redentor, que é Jesus Cristo. Com todos esses três elementos, há um terceiro, um princípio eterno muito importante para que todos os filhos de Deus pudessem progredir. E esse princípio, conhecido como o livre-arbítrio, ele é um princípio eterno, necessário para que possamos tomar nossas escolhas. Lembra do que você estudou agora há pouco, lá em Abraão, quando os deuses disseram que enviariam a todos os filhos de Deus para cá, para ver se eles seriam obedientes a tudo que o Senhor lhes mandasse. Essa capacidade de escolha não seria possível se o princípio do livre-arbítrio não fosse preservado nesse estado. E assim foi. Eu gostaria que você pudesse dar uma pausa no vídeo e fazer um estudo, novamente. Você vai abrir lá no livro de 2º Nefe, no capítulo 2, e vai ler dos versículos 27 ao 29. Observe como esse elemento do livre-arbítrio é essencial. Pondere perguntas como progredimos? Observe a importância do livre-arbítrio e depois me faça um relato. O que você aprende sobre esse princípio? Como ele é importante para nós nesse processo de progresso eterno? E ao final dessa ponderação, eu gostaria que você fizesse uma ponderação para si mesmo. O que você tem feito com este dom? Como você tem utilizado o dom do livre-arbítrio, buscando o seu progresso eterno?
dá uma pausa agora e faz essa atividade. Muito bem, na sequência de seu discurso, o presidente Nelson nos ensina um princípio muito importante, de forma clara, simples, mas um princípio que tem confundido muito os sábios do mundo, a respeito do período de tempo em que levou, né, todo esse processo da criação, conforme está descrito lá no livro de Gênesis e também no livro de Moisés e de Abraão para nós. Muito se especula sobre isso, né? Pessoas e cientistas têm estudado esse assunto e eles nunca chegam a um consenso porque não entendem, não conseguem compreender um princípio tão simples que o presidente Nelson vai nos ensinar nessa parte do seu discurso. Falando sobre essas fases da criação, em que cada coisa foi criada, ele nos diz: cada fase da criação foi muito bem planejada antes de ser executada. A criação física, propriamente dita, foi dividida em períodos de tempo bem ordenados. No livro de Gênesis e no livro de Moisés, nós encontramos esse período de tempo, o presidente Nelson se refere, ele é chamado de dia, né? Lá em Gênesis, e foi a manhã e a tarde, o primeiro dia, enfim. Ele designa cada período daquele da criação como primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O mesmo acontece no livro de Moisés. E vamos para o livro de Abraão, em vez de utilizar o termo dia, é utilizado o termo tempo. E aí o presidente Nelson nos explica no discurso. Quer receba o nome de dia, tempo ou era, cada fase foi um período entre dois acontecimentos identificáveis, uma divisão da eternidade. Então a gente observa que o presidente Nelson nos ensina aqui de forma muito simples dois princípios importantes. Primeiro, ao lermos aqueles relatos das fases da criação, vemos que toda a criação ela foi muito bem planejada. Não foi uma coisa feita de forma atropelada, um dia depois do outro, de acordo com o que acontecia, mas os deuses planejaram muito bem o que fariam em cada um desses períodos. Para nos ajudar a ter uma ideia de como tudo aconteceu, é como se nós estivéssemos planejando construir uma casa do zero. Nós teríamos que planejar, por exemplo, o que faríamos em cada momento. Por exemplo, primeiro teríamos que limpar e nivelar o terreno, por exemplo. Uma segunda fase, nós teríamos que cavar os alicerces e depois preenchê-lo com concreto e ferragem. Numa terceira fase, levantaríamos as paredes. Numa quarta fase, colocaríamos uma laje. Numa quinta fase, faríamos o acabamento. Enfim, todas essas fases, elas teriam um tempo entre uma fase e outra, entre um acontecimento e outro. E tudo que precisaria ser feito seria muito bem planejado. Material, recurso humano, os gastos, enfim, tudo mais. A criação foi feita da mesma forma. O mundo se pega, às vezes, pensando, um dia foi quanto tempo? Era um dia como o nosso dia, 24 horas, era na nossa contagem, era na de Deus, como é que é isso? Nós aprendemos lá no livro de Abraão, de que o tempo ele é algo relativo. E a gente aprende isso na escola também, né? Depende do referencial. O tempo para nós que estamos aqui na Terra, nós contamos nosso tempo pela evolução do nosso planeta em torno de si mesmo, em torno da nossa estrela, que é o Sol, é diferente do que está em Marte, que está em Júpiter. Então, essa questão do tempo ela é algo relativo. O que a gente precisa entender é que houve um planejamento e que houve um tempo, realmente. Houve um espaço de tempo entre uma atividade e outra. E que necessariamente não significa que eles foram iguais. Basta nós darmos uma olhada nas fases como a gente encontra nas Escrituras. Observa coisas completamente distintas, mas seguindo uma ordem, até a forma como foi criado, nós vemos que há uma sequência lógica, natural, né, das coisas, culminando aí com a criação do homem depois que toda a casa estava pronta. O homem foi colocado nela. No sétimo dia de descanso.
e é um assunto que a gente vai estudar um pouco mais na frente, em outra aula, né? Mas olhando para isso, a gente consegue entender como que o Senhor trabalha. E a gente tem que aprender com isso. Por exemplo, você poderia parar e pensar um pouquinho como você tem planejado cada fase de sua vida. Ou você tem planejado as fases de sua vida? Que fase você está vivendo agora? O que você está buscando para as próximas fases de sua vida? Dá uma olhada, para pensar em quanto você tem planejado essas fases da vida. Por exemplo, você pode dar uma pausa no vídeo e pensar que assunto importante, que plano ou projeto importante na sua vida você está vivenciando hoje. O que você tem planejado para esse seu projeto pessoal? Faz uma pausa e pensa. Se você não planejou nada, que tal tomar um tempinho agora e começar já a rabiscar o planejamento? Mais tarde, depois dessa aula, você pode fazer um projeto mais detalhado, aprofundar-se nesse planejamento. Aprenda com os deuses. A nossa vida precisa ser planejada. Precisamos de metas, precisamos de objetivos e precisamos de detalhar como alcançaremos esses objetivos. Pode dar uma pausa agora e pensar em pelo menos de um como uma prática e depois você continua após a aula. Ok? Pode pausar. Muito bem, voltando sobre esse assunto aí do dia, só algo assim muito importante a gente lembrar, que algumas pessoas no mundo aí fora, né, se há muita discussão sobre essa palavra dia, né, e as pessoas também têm aquela ideia de que como o Senhor poderia ter construído tanta coisa em um dia, né? Alguns até se perguntam como foi que isso foi feito, né? A teoria mais aceita hoje no mundo a respeito da criação é a teoria do Big Bang, né? Que a Terra surgiu de uma explosão e do nada tudo se criou de uma forma evolutiva, né? As pessoas não têm um entendimento e um conhecimento de como Deus age. Falando sobre esse assunto, o presidente Joseph Smith, ele nos ensinou o seguinte: se perguntardes aos cultos doutores que afirmam que o mundo foi feito do nada, responderão: acaso não diz a Bíblia que ele criou o mundo? Eles inferem do verbo criar que deve necessariamente ter sido feito do nada. Bem, a palavra criar provém do termo baural, que não significa criar do nada, quer dizer organizar. A mesma coisa como se o homem organizasse materiais e construísse uma vida. Dali, deduzimos que Deus dispunha de materiais para organizar o mundo dentro do caos. Matéria caótica, que é elemento, e no qual habita toda a glória. O elemento existe desde que ele próprio, Deus, existe. Os puros princípios de elementos são indestrutíveis. Podem ser organizados, reorganizados, mas nunca destruídos. Não tiveram início e não poderão ter fim. Está aí uma verdade pura vinda dos céus, revelados através do profeta. Os elementos já existiam, são eternos, e toda a criação, a terra e tudo que nela há, foi feita pelos deuses, utilizando esse material já existente no universo, e esses elementos, então, foram organizados por criadores, por seres inteligentes e organizados na forma como nós temos hoje. Como é interessante, né, termos os profetas para nos comunicarem aquilo que o mundo não conhece, para nos mostrar a mente e a sabedoria de Deus. Sejamos gratos a esse conhecimento. Que tenhamos em nosso coração uma gratidão por termos essas luzes que nos chegam através dos porta-vozes de Deus. Muito bem, depois de tudo que estudamos a respeito da criação, a pergunta que vem é: e qual é o grande propósito de tudo isso? Já vimos lá no plano, lá no início da aula, né?
que é necessário que a criação foi necessária para que nós pudéssemos progredir. Mas como que isso se dá aqui na Terra? Qual é o ponto principal, qual é o assunto principal e o propósito de tudo que foi feito aqui nessa esfera mortal? De forma inteligente, o presidente Nelson resume nessas palavras. Diz ele, resumindo de maneira simplificada, a Terra foi criada para que as famílias existissem. As Escrituras explicam que marido e mulher serão uma só carne, e tudo isso para que a Terra cumpra o fim de sua criação, ou o propósito de sua criação. Isso está lá em Doutrina e Convênios 49:16. A gente aprende que o propósito da criação desta Terra foi para que os filhos de Deus viessem a ela e formassem famílias eternas, selados pelo poder do santo sacerdócio de Deus. O presidente Nelson aprofunda esse entendimento quando ele nos explica nesse mesmo discurso. E como parte do destino planejado para a Terra e seus habitantes, será aqui também que nossos antepassados mortos serão redimidos. As famílias serão seladas para toda a eternidade. Um forte elo será estabelecido entre pais e filhos. Em nossa época, uma perfeita, completa e plena união de todas as dispensações, chaves e poderes será estabelecida. Por esses propósitos sagrados, existem tantos templos na Terra agora. Ponderem sobre essas declarações de nosso querido presidente. Pense. Tudo que existe hoje na Terra, tudo que foi criado, o propósito final, o propósito fim para tudo isto é para que as famílias sejam seladas, unidas pelo poder selador nos templos sagrados de Deus. Tendo esse entendimento, eu lhes pergunto, como você está se preparando hoje para estabelecer uma família eterna? Se você é solteiro ou solteira, como você está se preparando para este momento sagrado em que você se unirá a um cônjuge, ajoelhar-se-á no altar de um templo sagrado de Deus e serão selados para toda a eternidade? Como você tem se preparado para isso? Como as suas escolhas, ou como a condução da sua vida hoje está lhe levando a este propósito final? Se você é casado ou casada, o que você tem feito para estabelecer uma família para o Senhor? Nos moldes das promessas que receberam lá no templo, quando foram selados como marido e mulher. Faz uma pausa no vídeo, pondera essas perguntas. Como a sua vida hoje, ela está levando você a estabelecer uma família como o Senhor pretendeu ao fazer a criação? Uma outra coisa que devemos ponderar não é só o nosso selamento como família, mas um selamento completo, total, de toda a família de Deus, dos nossos ascendentes e dos nossos descendentes. Como o trabalho de tempo e história da família tem feito parte da sua vida hoje? Por exemplo, com que a frequência você tem dedicado um tempo para fazer a história da família, indexação, ou mesmo como você tem vivido o convite que o presidente Nelson fez recentemente numa conferência, e que deveríamos fazer da adoração no templo uma prioridade em nossa vida. Se você ainda não pensou sobre isso, dá uma pausa no vídeo e pondera. Pensa como você pode se engajar de uma forma mais intensa nesse trabalho sagrado. Se você já está fazendo, dá uma pausa também. Então, pondera se aquilo que você se propôs a fazer está acontecendo da forma como você planejou. Se for necessário, é hora de fazer ajustes.
Dá uma pausa no vídeo agora e faz essa ponderação. Bem, espero que você tenha apreciado esses momentos de ponderação, de aprendizado. Na conclusão do seu discurso, o presidente Nelson nos fala a respeito de nossa responsabilidade com respeito a essa criação, a essa terra. Alguns conselhos, algumas administrações importantes. Por exemplo, ele nos diz aí lá no seu discurso, a criação, por maior que seja, não é um fim em si mesma, mas um passo no cumprimento de uma meta. E a meta nós já vimos qual que é. Nossos pensamentos e ações, enquanto estivermos aqui, sem dúvida serão mais plenos de propósito se entendermos o plano de Deus e formos gratos e obedientes a seus mandamentos. Em outras palavras, tudo isso que a gente aprendeu não fará sentido algum se nós não trouxermos esses ensinamentos para a nossa vida, não buscarmos viver os preceitos, vivermos os mandamentos que o Senhor estabeleceu para que o propósito da criação se cumpra em nós. A nossa vida ela terá mais propósito, como ele disse, se tivermos em nossa mente o conhecimento e o testemunho de por que tudo isso existe. O presidente Nelson, em seguida, ele nos dá alguns conselhos bem práticos. Eu gostaria de compartilhar com vocês esses conselhos que ele compartilhou conosco. Ele começa fazendo a pergunta, como beneficiários da divina criação, o que faremos? Pronto. Agora ele vai dizer algumas coisas que nós não só precisamos, mas devemos fazer. Eu elenquei esses 5. Por exemplo, ele diz, devemos cuidar da terra, ser mordomos prudentes e preservá-la para as futuras gerações. Olha que conselho interessante. Devemos ser criadores à nossa própria maneira, edificando uma fé individual em Deus, no Senhor Jesus Cristo e em sua igreja. Devemos criar uma família e ser selados no templo sagrado. Devemos edificar a igreja e o reino de Deus na terra. E, por fim, devemos preparar-nos para nosso próprio destino divino, glória, imortalidade e vidas eternas. Como última atividade para esta aula, eu gostaria que você escolhesse um desses 5 conselhos que o presidente Nelson nos dá, aquele que mais lhe chamou a atenção nessa leitura, por exemplo. Eu gostaria que você discorresse sobre ele, por que esse conselho ele lhe chamou mais a atenção. Talvez você pode compartilhar o que você gostaria, o que você está fazendo para cumprir com esse conselho. Ok? Muito bem, espero que você tenha apreciado esse momento sagrado, estudar sobre a criação. Fique aguardando as suas respostas como parte dessa lição. Eu gostaria de também prestar o meu testemunho de que Deus vive. Jesus Cristo, ele vive, é nosso Salvador e Redentor. Preste um testemunho. Toda a terra e tudo que foi criado foi feito para o nosso benefício. O plano de salvação é um plano de amor, é um plano real. Eu e você fazemos parte disso, porque somos filhos e filhas de Deus, criados com um único propósito, de nos tornarmos como Ele é. Esta aula e esse testemunho eu compartilho com você, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.